Poucos santos falaram com tanta familiaridade sobre o anjo da guarda quanto São Pio de Pietrelcina. Para ele, o anjo não era apenas uma presença simbólica, mas um companheiro vivo, invisível e fiel. Meu amigo da infância até o paraíso, como dizia. Padre Pio vivia em guerra constante com o maligno, mas nunca lutava sozinho. Ele recorria incessantemente ao seu anjo da guarda para resistir às tentações, vencer o desânimo e proteger as almas que lhe eram confiadas. Este ensinamento, simples e poderoso, é um caminho para todo cristão. Aprender a invocar, ouvir e seguir o seu anjo na hora em que o inimigo se aproxima. A vida de Padre Pio foi marcada por experiências extraordinárias com o mundo angélico. Desde criança, ele conversava com seu anjo da guarda como quem conversa com um irmão mais velho, um amigo íntimo que nunca o abandonava. Nos momentos mais terríveis de seus combates espirituais, quando o demônio o atacava fisicamente, deixando-o ferido e exausto, era sempre ao anjo que ele recorria primeiro. Não como último recurso, mas como primeira linha de defesa. Padre Pio entendia profundamente que Deus, em sua infinita bondade, não nos deixou desamparados nesta vida. Cada ser humano recebe, no momento da concepção, um guardião celeste cuja única missão é conduzir aquela alma ao céu. Os relatos sobre a relação de Padre Pio com os anjos são inúmeros e impressionantes. Ele enviava seu anjo da guarda para levar mensagens a outras pessoas, e estas testemunhavam receber inspirações ou consolações inexplicáveis no mesmo momento. Pedia aos seus filhos espirituais que enviassem seus anjos quando não pudessem visitá-lo pessoalmente. Falava dos anjos com uma naturalidade desconcertante, como quem fala de pessoas reais, porque para ele eram exatamente isso, pessoas espirituais, inteligências puras a serviço do amor de Deus. Esta familiaridade não era fruto de imaginação ou misticismo vago, mas de uma fé profunda na realidade invisível que nos cerca. Não temas, diria o santo estigmatizado, envia teu anjo, ele te precede, te defende e te consola. Este texto é uma peregrinação espiritual ao coração dessa amizade celeste e uma escola de combate interior, onde aprendemos a pedir ajuda ao nosso anjo da guarda com fé e amor. Nas páginas seguintes, vamos descobrir como cultivar essa relação que Padre Pio viveu de modo tão intenso, aprendendo com seus ensinamentos e exemplo a invocar nosso guardião celeste, especialmente nos momentos de tentação, quando mais precisamos de auxílio sobrenatural para permanecer fiéis a Cristo. Capítulo 1. O dom da presença invisível. Cada homem e mulher recebe, no instante do nascimento, um guardião espiritual. Um anjo enviado por Deus para nos conduzir ao céu. Cf. Matthew 18:10. Este não é um símbolo de proteção poética, mas uma realidade viva da fé católica, confirmada pela Sagrada Escritura, pela tradição da Igreja e pelo Catecismo. Padre Pio via o seu anjo como alguém real, com inteligência e ternura. Ele dizia: o anjo da guarda é um irmão mais velho que nunca se separa de ti, mesmo quando o esqueces. Esta verdade fundamental da nossa fé é muitas vezes esquecida ou reduzida a uma devoção infantil, quando na realidade representa uma das maiores manifestações da providência divina. Deus não nos criou para caminharmos sozinhos neste vale de lágrimas, mas nos deu companheiros celestiais que nos acompanham desde o primeiro até o último suspiro. Nos momentos de tentação, a primeira verdade a recordar é esta: nunca estás só. O inferno pode rugir, mas o céu permanece ao teu lado. Cada impulso de pecado é observado, acompanhado e sustentado por um olhar angélico que te sussurra: coragem, alma amada, Deus é mais forte. O anjo da guarda não é apenas um observador passivo da nossa luta espiritual, mas um combatente ativo ao nosso lado. Ele conhece cada uma de nossas fraquezas, cada cicatriz da alma, cada tendência ao mal que herdamos do pecado original. E conhecendo tudo isso, ele nos ama com um amor puro, desinteressado, totalmente orientado para o nosso bem eterno. Quando o demônio sussurra mentiras, o anjo sussurra verdades. Quando o inimigo apresenta o pecado como atraente, o guardião mostra a beleza da virtude. A doutrina católica sobre os anjos da guarda é rica e consoladora. O Catecismo da Igreja Católica ensina que, desde o seu começo até a morte, a vida humana é cercada pela sua proteção e intercessão. Parágrafo 336.
Não se trata apenas de momentos especiais ou crises extremas. É uma presença constante, fiel, ininterrupta. Mesmo quando dormimos, mesmo quando nos esquecemos de Deus, mesmo quando pecamos e nos afastamos da graça, o anjo permanece ao nosso lado, respeitando nossa liberdade, mas sempre pronto a nos ajudar no momento em que abrimos o coração. Padre Pio experimentava esta presença de modo tão intenso que dizia conseguir sentir fisicamente quando seu anjo se aproximava. Para nós, a experiência pode ser menos sensível, mas não menos real. A dimensão pessoal desta relação é essencial para compreender o ensinamento de Padre Pio. Não se trata de um anjo genérico, mas do seu anjo, aquele que foi designado por Deus especificamente para você. Ele conhece seu nome diante de Deus, conhece sua vocação, conhece os planos que o Criador tem para sua vida. É um amor personalizado, único, irrepetível. Assim como não existe outra pessoa no mundo exatamente igual a você, também seu anjo da guarda tem uma relação única com sua alma. Ele se alegra com suas vitórias espirituais, sofre com suas quedas, não por fraqueza, mas por amor. Intercede constantemente por você diante do trono de Deus. Cultivar consciência desta presença é o primeiro passo para receber o auxílio angélico nas tentações. Como poderíamos pedir ajuda a quem nem sequer lembramos que existe? Para Padre Pio, as tentações não eram motivo de desespero, mas ocasião de mérito. Ele afirmava que as tentações são como tempestades, se resistimos, purificam o ar da alma. O inimigo nos tenta para nos derrubar, Deus permite para nos fortalecer. Esta perspectiva transformadora sobre a tentação é fundamental para a vida espiritual madura. Muitos cristãos se desanimam ao perceber que, mesmo após anos de vida espiritual intensa, as tentações não desaparecem. Pelo contrário, às vezes se intensificam. Padre Pio ajuda-nos a compreender que isto não é sinal de fraqueza ou de que Deus nos abandonou, mas parte do processo de purificação e crescimento. Cada tentação resistida é uma vitória que enriquece a alma. Cada combate travado com a graça de Deus nos torna mais fortes, mais humildes, mais dependentes da misericórdia divina. Nos instantes em que o coração vacila, quando a carne arde, o orgulho se ergue ou o desânimo quer dominar, é ali que o anjo da guarda deseja agir. Mas ele só pode ajudar se for invocado. A tentação, portanto, se torna um chamado ao diálogo angélico. Meu anjo, ajuda-me a amar o bem. Dá-me luz, pureza e força. Esta é uma verdade espiritual de importância capital. Os anjos respeitam profundamente nossa liberdade. Deus não os programou para interferir automaticamente em nossa vida, mas para responder aos nossos pedidos e agir conforme nossa abertura à graça. Por isso, a invocação explícita é tão importante. Quando chamamos nosso anjo da guarda pelo nome, mesmo que não saibamos seu nome específico, basta dizer meu anjo, abrimos uma porta espiritual pela qual ele pode atuar com maior eficácia em nossa defesa. A natureza da tentação deve ser bem compreendida. Padre Pio ensinava que ser tentado não é pecado. Jesus Cristo mesmo foi tentado no deserto, e ele era absolutamente impecável. O pecado ocorre quando consentimos com a tentação, quando abraçamos o mal proposto pelo inimigo. Entre o primeiro pensamento mau que surge na mente e o consentimento da vontade, há um espaço de liberdade onde a batalha espiritual acontece. É precisamente neste espaço que o anjo da guarda atua. Ele não pode impedir que sejamos tentados, pois isso faz parte da condição humana após o pecado original, mas pode nos dar forças para resistir, iluminar nossa inteligência para ver o engano, fortalecer nossa vontade para escolher o bem. Muitas vezes, a graça angélica se manifesta como um segundo pensamento que nos faz hesitar antes de pecar, uma lembrança súbita das consequências, uma memória das alegrias da vida de graça. O santo de Pietrelcina também ensinava sobre os diferentes tipos de tentação e como reconhecer sua origem. Nem toda tentação vem diretamente do demônio. Algumas vêm de nossa própria concupiscência, outras do mundo e suas seduções. Mas independente da origem, o anjo da guarda pode nos auxiliar em todas. Padre Pio descrevia 3 fontes principais: as tentações da carne, sensualidade, gula, preguiça; as tentações do mundo, ambição, vanglória, apego às coisas materiais; e as tentações diretas do demônio, blasfêmia, desespero, ódio a Deus.
Para cada uma, o remédio angélico é eficaz. O anjo nos ajuda a dominar a carne, lembrando-nos da dignidade de sermos templos do Espírito Santo. Nos ajuda a desprezar as seduções do mundo, mostrando a vanidade de tudo que não é eterno. Nos defende dos ataques diabólicos diretos com sua presença luminosa que afugenta as trevas. Aprender a discernir a origem das tentações nos ajuda a lutar melhor e a pedir a ajuda certa. Padre Pio ensinava que o primeiro escudo contra o demônio é a humildade. O orgulho abre brechas, mas a humildade é como muralha impenetrável. Ele dizia: o demônio é como um cão acorrentado, morde apenas quem se aproxima demais. Esta analogia profunda revela uma grande verdade espiritual. O poder do demônio sobre nós é limitado por Deus e só pode exercer-se na medida em que lhe damos entrada através do orgulho. Satanás caiu por orgulho, dizendo: não servirei, e é através desta mesma porta que ele tenta nos fazer cair. Quando nos julgamos fortes por nós mesmos, quando confiamos em nossas próprias capacidades espirituais, quando esquecemos que sem mim nada podeis fazer, João 15:5, abrimos espaço para o inimigo agir. A humildade, ao contrário, fecha todas as portas. Uma alma verdadeiramente humilde é inacessível ao demônio porque reconhece sua total dependência de Deus e não se apoia em si mesma. Quando fores tentado, não discutas com o mal. Ajoelha-te, faz o sinal da cruz e chama teu anjo da guarda. Diz-lhe com simplicidade: meu anjo santo, guarda-me sob tuas asas, protege-me dos enganos do inimigo e leva minha alma a Jesus. A humildade atrai os anjos como a soberba atrai os demônios. Padre Pio insistia muito neste ponto. Não devemos entrar em diálogo com a tentação, analisando-a, racionalizando-a, pensando que somos suficientemente fortes para brincar com o fogo sem nos queimar. Esta é uma estratégia perdedora. Diante da tentação, a resposta imediata deve ser virar-se para Deus, para a Virgem Maria, para os anjos. É como uma criança pequena, que ao ver um perigo, corre imediatamente para os braços da mãe, sem tentar enfrentar a ameaça sozinha. Esta é a sabedoria espiritual que o mundo considera loucura, mas que os santos praticavam e que os levou à santidade. A humildade se manifesta também no reconhecimento honesto de nossas fraquezas diante do anjo da guarda. Não precisamos fingir diante dele, não precisamos esconder nossas misérias. Ele já as conhece todas, e mesmo assim nos ama e quer nos ajudar. Padre Pio aconselhava seus filhos espirituais a falarem com o anjo como com um amigo íntimo, confessando-lhe as dificuldades, os medos, as quedas repetidas. Diz ao teu anjo: sou fraco, caio sempre no mesmo pecado, tenho vergonha de minha inconstância, mas confio em ti para me levantar. Esta transparência humilde cria uma aliança poderosa entre a alma e seu guardião celeste. O anjo não se escandaliza com nossa fraqueza. Ele sempre soube que somos feitos de barro. O que ele espera é nossa confiança, nosso apelo, nosso desejo sincero de lutar pelo bem, mesmo sabendo que somos frágeis. A humildade também nos ensina a agradecer ao anjo da guarda após cada vitória sobre a tentação. Padre Pio era meticuloso nisso. Nunca atribuía a si mesmo os méritos das batalhas espirituais vencidas, mas sempre agradecia a Deus, à Virgem Maria e ao seu anjo. Meu anjo, obrigado por me teres segurado quando eu ia cair. A vitória não foi minha, mas tua. Este reconhecimento agradecido mantém a alma no caminho da humildade e fortalece ainda mais o vínculo com o guardião celeste. Os anjos se alegram imensamente quando reconhecemos sua ajuda, não por vaidade, eles são incapazes de vaidade, mas porque este reconhecimento nos mantém conectados à realidade da graça e nos prepara para receber ainda mais auxílio. A gratidão abre as comportas da graça. Uma alma grata é uma alma que prospera espiritualmente, porque sabe que tudo é dom de Deus, mediado muitas vezes pelas mãos invisíveis dos anjos. Padre Pio recomendava que se falasse com o anjo como com um amigo íntimo. Em suas cartas, escreveu: quando precisas de mim e não podes falar comigo, envia teu anjo, ele não me fará esperar. Esta familiaridade na relação com o anjo da guarda é uma das características mais marcantes da espiritualidade de Padre Pio. Ele não via os anjos como seres distantes, inacessíveis, envoltos em mistério impenetrável.
Via-os como amigos próximos, companheiros de jornada, auxiliares sempre disponíveis. E esta visão não era fruto de imaginação ou sentimentalismo, mas de fé profunda na realidade da comunhão dos santos, aquela comunhão que une o céu e a terra, os anjos e os homens, numa única família de Deus. Aprender a invocar o anjo com esta simplicidade e confiança é essencial para receber sua ajuda eficaz. Nos momentos de tentação, repete interiormente: Anjo santo do Senhor, meu zeloso guardador, defende-me agora com tua espada de luz. Fala-lhe mentalmente, com fé, e acredita, ele te ouve instantaneamente. Ele não precisa de tempo ou distância. Sua resposta é uma inspiração suave, uma paz súbita, um impulso de bem que brota no meio do combate. Os anjos são espíritos puros, não limitados pelo espaço ou pelo tempo como nós. Portanto, no exato instante em que invocamos nosso anjo, ele já está agindo. Não há demora, não há espera. A comunicação entre a alma e o anjo é instantânea porque acontece no nível espiritual, não precisa de palavras audíveis nem de gestos físicos. Um simples movimento interior do coração, um pensamento dirigido ao guardião celeste, é suficiente. Padre Pio insistia nisso para dar confiança aos seus filhos espirituais. Não duvides, não penses que tua invocação é fraca demais ou que o anjo não te ouviu. Ele ouviu e já está agindo. Existem várias formas de invocar o anjo da guarda, e Padre Pio as praticava todas. A primeira e mais simples é a invocação mental, aquela que pode ser feita em qualquer lugar e momento, especialmente nos instantes de tentação súbita, quando não há tempo para orações longas. Basta um pensamento: meu anjo, ajuda-me, ou anjo de Deus, socorre-me. A segunda forma é a oração vocal, usando as tradicionais orações a anjo da guarda que a Igreja nos ensinou, especialmente a bela oração Anjo de Deus, que sois o meu zeloso guardador. Padre Pio rezava esta oração diariamente, muitas vezes ao longo do dia. A terceira forma, mais profunda, é a oração contemplativa, aquele momento de silêncio interior em que simplesmente nos colocamos na presença do anjo, conscientes de que ele está ao nosso lado, sem necessariamente dizer palavras. Esta forma de oração fortalece extraordinariamente o vínculo e torna a alma mais sensível às inspirações angélicas. Padre Pio também ensinava a enviar o anjo da guarda em missões específicas. Quando seus filhos espirituais não podiam visitá-lo pessoalmente, ele dizia: envia-me teu anjo. E eles o faziam dizendo: meu anjo da guarda, vai até Padre Pio e leva-lhe meu amor, minhas preocupações, meus pedidos. Testemunhas relatam que Padre Pio recebia estas mensagens angélicas e sabia exatamente quem as havia enviado e do que necessitavam. Da mesma forma, podemos enviar nosso anjo para levar nossas orações a pessoas queridas, para proteger nossos filhos, para interceder em situações difíceis. Os anjos podem se comunicar entre si instantaneamente, e quando enviamos nosso anjo em missão de amor, ele colabora com os outros anjos da guarda para realizar aquilo que pedimos, sempre conforme a vontade de Deus. Esta dimensão apostólica da devoção ao anjo da guarda amplia imensamente suas possibilidades e nos faz compreender que não estamos sozinhos no combate espiritual. Há uma rede invisível de anjos trabalhando para o bem das almas. O auxílio do anjo da guarda nem sempre se manifesta de modo extraordinário. Às vezes é uma lembrança do bem, uma força inesperada para resistir, uma voz silenciosa que te faz parar antes do erro. Padre Pio dizia que os anjos falam à alma no idioma da luz. Esta expressão poética contém uma verdade profunda. A comunicação angélica acontece principalmente através de iluminações interiores, insights súbitos, clareza mental que surge no meio da confusão. Diferentemente dos fenômenos espetaculares, visões, aparições, vozes audíveis, que são raros mesmo na vida dos santos, a ação ordinária do anjo da guarda é discreta, suave, respeitosa da nossa liberdade. Ele não se impõe, não grita, não força, sugere, inspira, ilumina. Cabe a nós desenvolver a sensibilidade espiritual necessária para reconhecer estes toques delicados. Aprende a reconhecer esse idioma, um pensamento de oração que surge no meio da confusão, uma sensação de serenidade depois da invocação, uma mudança de olhar do eu para Deus. Esses são ecos do toque angélico. Por exemplo,
Você pode estar no meio de uma forte tentação, com a mente confusa e o coração agitado, e de repente surge um pensamento claro. Reza um Pai Nosso. De onde veio este pensamento? Não da tentação, certamente. Não do demônio, que quer nos afastar da oração. Veio do seu anjo da guarda, que conhece o poder da oração e sabe que este é o meio mais eficaz para você recobrar a paz e resistir ao mal. Outro exemplo. Você está prestes a cometer um pecado, já tomou a decisão, está a um passo de concretizá-lo, e subitamente uma memória surge. A lembrança de uma confissão anterior, de uma promessa feita a Deus, do rosto de alguém que você ama e que ficaria ferido. Estas memórias oportunas, muitas vezes, são trabalho do anjo, que conhece sua história e usa elementos dela para te fazer parar. Padre Pio ensinava também a reconhecer a presença do anjo através da paz que se segue à sua invocação. Quando você chama seu anjo no meio da tempestade interior e momentos depois, sente uma serenidade inexplicável tomando conta do coração, este é um sinal claro de sua presença e ação. A paz é característica dos anjos porque eles vivem em Deus, e Deus é paz perfeita. Quando o anjo se aproxima de uma alma, traz consigo algo desta paz celestial. Não é necessariamente uma paz sentimental, com alegria sensível e consolações emotivas. Pode ser uma paz mais profunda, na vontade, uma certeza tranquila de que Deus está no controle mesmo quando os sentimentos ainda estão agitados. Padre Pio experimentava isto constantemente. No meio de terríveis combates com o demônio, mantinha uma paz interior inabalável, porque sabia que seu anjo estava ao seu lado e que, no final, a vitória pertence sempre a Deus. Há também sinais externos que podem indicar a presença angélica, embora sejam mais raros e nunca devam ser buscados por curiosidade. Padre Pio relatava sentir às vezes um perfume suave sem origem natural, especialmente em momentos de intensa oração ou após vencer uma tentação difícil. Este fenômeno, chamado de odor de santidade, pode ser uma manifestação sensível da presença angélica ou da proximidade do céu. Outros santos descreveram sensações de brisa suave, uma luminosidade especial no ambiente, uma sensação física de presença ao lado. No entanto, Padre Pio sempre advertia: não busquem estes sinais extraordinários, não façam deles critério de fé. A verdadeira ação do anjo acontece no interior, na transformação da alma, na vitória sobre o pecado, no crescimento nas virtudes. Se Deus, em sua bondade, permite ocasionalmente algum sinal sensível para consolar ou fortalecer, receba-o com gratidão. Mas não dependa dele nem o procure. A fé não precisa de sinais para ser fé verdadeira. Bem-aventurados os que creem sem ter visto. João 20, 29. Padre Pio lutava corpo a corpo com o maligno e sabia que a pureza era uma couraça luminosa. Ele exortava: quem guarda o coração puro tem uma força que o inferno teme. A pureza, no ensinamento do santo, não é apenas a castidade no sentido restrito da virtude sexual, mas uma disposição total da alma, orientada para Deus, sem divisões, sem duplicidades. É ter o coração unificado, não servindo a dois senhores. É buscar a Deus com simplicidade, sem segundas intenções. O demônio teme a pureza, porque ela é participação na própria natureza de Deus, que é pureza absoluta. Os anjos, por sua natureza espiritual, são puros. Sua vontade está totalmente alinhada com a vontade divina. Não há sombra de egoísmo ou malícia neles. Quando cultivamos a pureza de coração, tornamo-nos mais semelhantes aos anjos e, portanto, mais capazes de cooperar com o nosso anjo da guarda na luta espiritual. O teu anjo da guarda é, por natureza, puro. Ao chamá-lo, estás pedindo que a pureza divina toque tua alma. Dize-lhe nos momentos de tentação: meu anjo, envolve-me com tua pureza. Lava minha mente e meu coração. Esta é uma oração de grande poder espiritual. Quando a invocamos com fé, o anjo atua como que derramando sobre nossa alma algo da luminosidade celeste que ele possui. É como se sua presença pura afastasse as trevas e a confusão que a tentação traz. Padre Pio descrevia este efeito, dizendo que o anjo ilumina a inteligência obscurecida pela paixão e fortalece a vontade enfraquecida pela concupiscência. A tentação, especialmente as tentações contra a pureza, funciona em grande parte através do obscurecimento da razão. Fazemos coisas que, em estado de lucidez, jamais faríamos.
O anjo, ao trazer luz, desfaz este encantamento, e voltamos a ver com clareza a feiura do pecado e a beleza da virtude. A pureza não é frieza, mas amor ordenado. O anjo te ensina a transformar a paixão em oferenda, o desejo em adoração, a fraqueza em confiança. Esta é uma distinção crucial que Padre Pio sempre fazia. Muitas pessoas confundem pureza com ausência de sentimentos, com uma espécie de anestesia emocional. Mas não é isso. Padre Pio era um homem de paixões fortes, de sentimentos intensos, chorava com facilidade, ria com alegria, amava ardentemente. A pureza não suprime os sentimentos, mas os ordena. Em vez de permitir que as paixões nos dominem e nos arrastem para o pecado, a pureza as coloca a serviço do amor verdadeiro. O desejo sexual, por exemplo, não é mau em si, foi criado por Deus. O que o pecado original fez foi desordenar este desejo, fazendo com que ele se rebelasse contra a razão e a vontade. A pureza, com a ajuda da graça e do anjo da guarda, reordena este desejo, orientando-o para seu fim próprio conforme o plano de Deus. Padre Pio ensinava práticas concretas para guardar a pureza com a ajuda do anjo da guarda. Primeira, a guarda dos sentidos, especialmente dos olhos. Os olhos são janelas da alma, dizia ele. Fecha as cortinas quando algo impuro quiser entrar. Nestes momentos, invocar o anjo. Meu anjo, guarda meus olhos, que eles vejam apenas o que é puro. Segunda, a vigilância sobre os pensamentos. Não podemos impedir que pensamentos impuros surjam, são tentações, e ser tentado não é pecado. Mas podemos, com a ajuda do anjo, recusar estes pensamentos imediatamente, sem dialogar com eles. Meu anjo, afasta de mim este pensamento impuro. Terceira, a oração frequente, especialmente a Ave Maria. Padre Pio chamava Maria de a Virgem Puríssima e ensinava que recorrer a ela através do rosário e das jaculatórias era arma poderosíssima contra as tentações da carne. O anjo da guarda se alegra imensamente quando invocamos Maria, pois ele está totalmente a serviço dela, Rainha dos Anjos. Quarta, a frequência aos sacramentos, especialmente a confissão e a Eucaristia. A pureza sacramental, o estado de graça, fortalece enormemente a pureza moral e dá ao anjo da guarda maior poder de ação em nossa defesa. Padre Pio vivia uma guerra espiritual diária, mas nunca perdeu a paz. Ele dizia: as tentações vêm e vão, mas a alma que confia em Deus permanece tranquila. Esta é uma das verdades mais consoladoras e libertadoras de todo o ensinamento espiritual do santo. Muitos cristãos pensam que a santidade significa ausência de tentações, um estado de tranquilidade permanente onde não há mais lutas interiores. Mas a realidade é exatamente oposta. Quanto mais uma alma avança na vida espiritual, mais intensa pode ser a luta. Os maiores santos foram os mais tentados. Padre Pio, que recebia as chagas de Cristo em seu corpo, era atacado fisicamente pelo demônio quase todas as noites. E, no entanto, quem o conhecia testemunhava sua paz profunda, sua serenidade, sua alegria. Como isso era possível? Porque sua paz não dependia da ausência de combate, mas da certeza da vitória final e da presença constante da graça. O anjo da guarda é mensageiro dessa paz. Ele não elimina a luta, mas mantém teu coração ancorado em Deus. Cada vez que chamas teu anjo, recordas ao inferno que não estás à mercê da carne, mas sob o olhar de Deus. Esta é uma dinâmica espiritual profunda. A simples invocação do anjo já é, em si mesma, ato de fé e confiança que desagrada ao demônio e fortalece a alma. Quando você diz, meu anjo, ajuda-me, está afirmando várias verdades, que você crê na realidade invisível, que confia na providência divina, que reconhece sua fraqueza, que escolhe lutar do lado do bem. Tudo isso, implícito num simples grito de socorro ao guardião celeste, já enfraquece o poder da tentação. O demônio prefere almas que lutam sozinhas, contando apenas com suas próprias forças, porque estas são facilmente derrotadas. Mas, uma alma que invoca o céu, que chama seu anjo, que se refugia em Deus, esta é uma fortaleza difícil de conquistar. Padre Pio ensinava que o combate interior é normal e até necessário para o crescimento espiritual. Não devemos nos espantar ou desanimar quando somos tentados.
A tentação é prova de que estamos vivos espiritualmente, de que o demônio ainda nos considera uma ameaça. Santa Teresa de Ávila dizia algo semelhante. Uma alma sem tentações é uma alma morta. O que devemos fazer é aprender a lutar bem, com as armas certas. E a primeira arma é sempre a humildade de pedir ajuda. Meu anjo, não posso vencer sozinho, luta tu por mim. Esta é a oração do combatente sábio. Padre Pio era um guerreiro espiritual, mas nunca confiava em si mesmo. Confiava em Deus, na Virgem Maria, nos anjos, e por isso vencia. Muitos testemunhos relatam que, nos momentos mais terríveis de seus combates noturnos com o demônio, Padre Pio invocava seu anjo da guarda e imediatamente a situação mudava. O anjo intervinha e o inimigo fugia. A paz que o anjo traz não é ausência de luta, mas presença de Deus no meio da luta. É possível estar sendo duramente tentado e, ao mesmo tempo, ter paz profunda na vontade. Padre Pio explicava isto distinguindo entre as diferentes partes da alma. As tentações podem agitar a sensibilidade, os sentimentos, a imaginação, e isto causa sofrimento real. Mas enquanto a vontade permanece firme em Deus, recusando consentir ao mal, a paz é essencial. É como o mar. A superfície pode estar agitada pelas ondas e tempestades, mas no fundo há sempre calmaria. O anjo da guarda nos ajuda a mergulhar neste fundo, a ancorar nossa vontade em Deus enquanto a tempestade passa na superfície. Com o tempo e a prática, esta paz profunda se torna mais perceptível e aprendemos a não nos deixar perturbar pelas agitações superficiais. Sabemos que são apenas isso, superfície. A realidade mais profunda é que Deus está no controle, o anjo está ao nosso lado e o combate já está ganho em Cristo. Padre Pio recomendava o silêncio interior como lugar da escuta angélica. No ruído das paixões, dizia ele, a voz do anjo se perde. Quando a tentação te cerca, cala-te por dentro, respira e repete: Jesus, confio em ti. Esta prática do silêncio interior é fundamental, mas muitas vezes mal compreendida. Não se trata de esvaziar a mente ou de alcançar um estado de ausência de pensamentos, como em certas práticas orientais. Trata-se, ao contrário, de acalmar a agitação desordenada das paixões e pensamentos para poder ouvir a voz de Deus e de seu anjo. Padre Pio viveu numa época de muito menos ruído externo que a nossa. Não havia televisão em todos os lares, internet, smartphones, e mesmo assim ele sentia a necessidade de recomendar o silêncio. Quanto mais isto é necessário hoje, quando vivemos em meio a um bombardeio constante de estímulos, informações, ruídos de todo tipo. Nesse silêncio, o anjo te fala, e o que ele diz é sempre o mesmo. Olha para a cruz. A cruz é o farol dos anjos e o terror dos demônios. O silêncio interior permite que a voz angélica seja ouvida, e esta voz sempre nos conduz ao essencial, Cristo crucificado. Por quê? Porque é na cruz que nossa salvação foi conquistada. É ali que o demônio foi definitivamente derrotado. É ali que encontramos força para todo o combate. Padre Pio, que levava em seu corpo as chagas de Cristo, sabia isto melhor que ninguém. Quando a tentação era forte, ele abraçava o crucifixo, beijava as feridas de Jesus e encontrava forças para resistir. O anjo da guarda, ao nos fazer olhar para a cruz, não está apenas nos mostrando um símbolo. Está nos colocando em contato com a fonte real da vitória sobre o mal. É como se dissesse: veja quanto Deus te amou. Veja o preço que foi pago por tua libertação. Como poderás agora entregar-te ao pecado que custou a vida do Filho de Deus? A prática do silêncio interior pode ser cultivada através de vários meios. Padre Pio recomendava momentos diários de oração silenciosa, mesmo que breves, onde simplesmente nos colocamos na presença de Deus sem palavras, apenas adorando, amando, confiando. Nestes momentos, a presença do anjo da guarda se torna mais perceptível. Não necessariamente através de fenômenos extraordinários, mas através de uma certeza interior, uma consciência suave de não estar sozinho. Recomendava também a prática da presença de Deus ao longo do dia, aquele exercício espiritual de lembrar, em meio às atividades cotidianas, que Deus está presente, que o anjo está ao nosso lado. Isto cria como que um fundo de silêncio permanente na alma, mesmo quando estamos ocupados com tarefas barulhentas. É possível ter silêncio interior no meio do trabalho, das conversas, das atividades necessárias da vida.
Padre Pio ensinava também o silêncio da língua como preparação para o silêncio do coração. Ele era extremamente econômico nas palavras, falando apenas o necessário. Sabia que o tagarelice dispersa a alma e a torna surda às inspirações divinas e angélicas. Recomendava períodos de silêncio exterior, especialmente à noite antes de dormir e pela manhã ao acordar. Nestes momentos de transição entre o sono e a vigília, a alma está particularmente receptiva às moções do Espírito Santo e às sugestões do anjo da guarda. Muitos santos relatam ter recebido as maiores graças e iluminações nestes momentos de silêncio matinal ou noturno. Finalmente, Padre Pio ensinava o silêncio nos momentos de tentação. Em vez de ficar remoendo a tentação, analisando-a, dando-lhe atenção através de pensamentos intermináveis, cortar tudo isso com um ato de silêncio interior. Basta, meu anjo, cuida tu disso, Jesus, confio em ti. E deixar cair o assunto, voltando à paz e ao silêncio do coração ancorado em Deus. Padre Pio tinha ternura profunda pela Virgem Maria, Rainha dos Anjos. Ele sabia que todo anjo age sob seu comando maternal. Quando sentires a força da tentação, invoca Maria junto com teu anjo. Dize, Rainha dos Anjos, envia teu exército de luz sobre mim. A devoção mariana era o coração da espiritualidade de Padre Pio. Ele rezava o rosário constantemente, às vezes passava horas inteiras com as contas entre os dedos. Chamava Maria de minha mãezinha e recorria a ela em todas as circunstâncias, especialmente nas mais difíceis. E sempre ensinava que Maria é inseparável dos anjos. Ela é a rainha, eles são seus súditos fiéis. Ela comanda, eles obedecem. Quando invocamos Maria, automaticamente mobilizamos também os anjos, porque eles estão sempre prontos a executar as ordens de sua rainha. E teu anjo se alegrará, pois ele vive para servi-la. Sob o manto de Maria, o combate se transforma em cântico. Esta é uma verdade belíssima. Os anjos têm imensa alegria em servir Maria. Ela é a criatura mais perfeita que Deus criou, a única totalmente pura, sem jamais ter sido tocada pelo pecado. Os anjos, em sua santidade, reconhecem nela a obra-prima da criação e a veneram com amor filial. São Miguel Arcanjo, o príncipe dos exércitos celestes, está sempre pronto a defender Maria e seus filhos. São Gabriel foi o mensageiro escolhido para anunciar-lhe a encarnação. São Rafael, o anjo que guia e cura, age sempre sob a proteção maternal de Maria. Quando você invoca Maria junto com seu anjo da guarda, está criando uma aliança poderosíssima. Você, seu anjo e a Mãe de Deus, todos unidos no combate contra o mal. Padre Pio ensinava orações específicas que unem a invocação do anjo com a invocação de Maria. Por exemplo, nas tentações contra a pureza, ele recomendava: meu anjo da guarda, apresenta-me a Virgem Puríssima, Maria Santíssima, cobre-me com teu manto de pureza. Ou simplesmente, Maria, Mãe minha, salva-me. Seguido de, meu anjo, leva-me para junto de Maria. A repetição da Ave Maria, mesmo que uma única vez, mas com fé intensa, tem poder imenso para afugentar tentações. Padre Pio contava que o demônio lhe confessou, em meio a um combate: com uma Ave Maria me derrotas mais do que com muitas outras orações. Por quê? Porque Maria é a Imaculada, aquela que nunca foi manchada pelo pecado, e, portanto, o demônio não tem nenhum poder sobre ela. Mais ainda, ela é aquela de quem nasceu Jesus Cristo, o Salvador que esmagou a cabeça da serpente. O demônio treme diante de Maria. A prática de consagração ao anjo da guarda e à Virgem Maria juntos era recomendada por Padre Pio. Esta consagração pode ser feita de forma simples. Maria, minha mãe e meu anjo da guarda, consagro-vos minha vida, meu coração, minhas lutas. Tomai-me sob vossa proteção, que eu nunca me separe de vós e que, através de vós, chegue ao coração de Jesus. Repetir esta consagração frequentemente, especialmente pela manhã ao acordar e à noite antes de dormir, cria um escudo espiritual poderoso ao redor da alma. Padre Pio garantia que uma alma verdadeiramente consagrada a Maria e fiel ao seu anjo da guarda jamais se perderia, porque está protegida por dupla guarda. O anjo a defende, Maria a cobre com seu manto, e não há força no inferno capaz de arrancar uma alma de debaixo do manto de Maria, quando ela ali busca refúgio com confiança filial. Pedir ajuda ao anjo da guarda não é superstição nem devoção infantil, é ato de fé profunda.
É reconhecer que o céu participa da nossa luta e que Deus, em sua ternura, quis que ninguém enfrentasse o mal sozinho. Chegamos ao final desta peregrinação espiritual pelos ensinamentos de Padre Pio sobre a devoção ao anjo da guarda, mas na verdade isto é apenas um começo. O verdadeiro aprendizado não se dá na leitura, mas na prática. É vivendo esta amizade angélica dia após dia, invocando o guardião celeste nos momentos de tentação, de dúvida, de medo, que descobriremos por experiência própria tudo aquilo que os santos sempre souberam. Não estamos sozinhos, jamais estivemos, jamais estaremos. O céu caminha conosco, e cada ser humano tem um companheiro invisível cuja única missão é levá-lo são e salvo até a casa do Pai. Seguindo os passos de Padre Pio, aprende a viver com o anjo como com um companheiro invisível. Fala-lhe, agradece-lhe, confia-lhe tuas fraquezas. Quando a tentação vier, não te apoies em tua força, mas na luz que te envolve. Esta é a sabedoria que transforma a vida espiritual, deixar de lutar sozinho e começar a lutar em aliança com o céu. Padre Pio lutou batalhas terríveis, enfrentou o demônio face a face, suportou tormentos físicos e espirituais que poucos santos experimentaram. Mas venceu todas estas batalhas não por sua força, mas pela força de Deus mediada através dos anjos, de Maria, dos sacramentos. E ele nos ensina a fazer o mesmo, usar as armas que Deus nos deu, especialmente esta arma maravilhosa que é o anjo da guarda, sempre disponível, sempre fiel, sempre poderoso. E lembra, cada vitória oculta, alcançada pela graça do teu anjo, é uma pedra preciosa na coroa de Cristo. As batalhas que travamos contra a tentação, especialmente aquelas que ninguém vê nem sabe, aquelas vitórias interiores alcançadas no silêncio do coração com a ajuda do anjo, estas são preciosas aos olhos de Deus. São atos puros de amor, motivados não pela vanglória ou pelo reconhecimento humano, mas apenas pelo desejo de agradar a Deus e de permanecer fiéis à graça. Padre Pio sempre dizia que Deus conta estas vitórias uma por uma, e nenhuma delas será esquecida na eternidade. Cada vez que você resiste a uma tentação invocando seu anjo, está tecendo sua coroa eterna, está construindo sua morada no céu, está imitando Cristo que venceu todas as tentações e nos deu o exemplo de como lutar. A vida cristã é combate até o último suspiro. Não há descanso completo neste mundo, não há vitória final antes da morte, mas há algo melhor. Há a certeza de que não lutamos sozinhos e de que a vitória final está garantida para aqueles que perseveram. O anjo da guarda é sinal visível, para quem tem olhos de fé, desta certeza. Sua presença ao nosso lado é promessa de Deus. Eu estou contigo todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. O anjo é um dos modos pelos quais Deus cumpre esta promessa. Por isso, vive em paz mesmo no meio da luta. Chama teu anjo com confiança. Não te envergonhes desta devoção. Não a consideres coisa de criança. Os maiores santos, os maiores teólogos, os maiores guerreiros espirituais da história da Igreja viveram em intimidade com seus anjos da guarda. Padre Pio nos deixou este tesouro, o exemplo vivo de como cultivar esta amizade celeste que transforma o combate espiritual de fardo insuportável em jornada acompanhada, onde cada passo é dado de mãos dadas com um amigo que vê o caminho melhor que